Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 11 de abril de 2025, sexta-feira, último dia dessa semana, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 82.600 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de cerca de 2%. Ao longo desse último dia, diversas criptomoedas têm conseguido alguma valorização. É verdade que o Ether está praticamente estável ao longo desse último dia em 1.560 dólares americanos, mas em contrapartida a gente tem ali a Solana com uma alta de quase 6,5%, com cada unidade custando 120 dólares. A gente tem a BNB com uma alta superior a 1,7%, com cada unidade custando 584 dólares. Então a gente tem visto o mercado cripto pelo menos conseguindo se segurar e algumas criptomoedas conseguindo se valorizar, o que é uma excelente notícia. Por que isso é uma excelente notícia? O mercado financeiro, de uma forma geral, ainda está bastante incipiente, a gente ainda está vendo uma volatilidade muito grande. Se antes de ontem, se no dia 9 a gente fechou, o mercado financeiro americano fechou com enormes altas históricas, o dia de ontem o mercado fechou com quedas. E agora, nesse momento, o mercado americano já está cerca de 40 minutos aberto e a gente está vendo o índice S&P 500 subindo 0,48, a gente está vendo a Nasdaq subindo 0,69 e a gente está vendo ali o Dow Jones subindo 0,4. De qualquer forma, a gente consegue ver que diversas empresas estão no vermelho também, ali no índice S&P 500, o que tem sido uma tônica. Ao longo desses 40 minutos de mercado aberto, a gente já teve um momento que estava tudo no vermelho, tudo no verde, e agora tá uma coisa mais ou menos distribuída, né? Tanto é que é isso que representa essa alta de 0,48% nesse instante do S&P 500. De qualquer forma, a gente teve sim uma calmaria oriunda da trade war, da guerra tarifária envolvendo os Estados Unidos e o mundo, quando o presidente Trump, antes de ontem, concedeu 90 dias de pausa nas tarifas recíprocas e, com isso, reduzindo para os países que não retalharam os Estados Unidos as tarifas para 10%. Mas não foi isso que aconteceu com a China. A China está com tarifas superiores a 140% nesse momento e a China voltou a retalhar também, colocando tarifas superiores a 100% nas importações americanas. E é justamente isso que está causando essa grande volatilidade no mercado. Porque em um momento a gente tem uma notícia positiva, uma notícia que traz calma, que melhora o prognóstico, e no outro momento a gente está com uma notícia que piora de novo a situação macroeconômica. Então é um momento de muita volatilidade, a gente ainda espera semanas muito voláteis, tanto no mercado financeiro tradicional, quanto no mercado cripto, que tem se saído melhor até do que o mercado financeiro para poder segurar e começar a se recuperar, mas de qualquer forma a gente ainda espera muita volatilidade. E isso a gente consegue ver através dos ETFs. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot listados na Bolsa Americana tiveram um outflow, tiveram uma saída de 1.987 unidades de BTC. Uma saída considerável, não tão considerável quanto as que a gente já viu acontecendo, mas de qualquer forma, ao longo dessa semana a gente só teve outflow, a gente só teve saída. E com isso, a saída acumulada já está em 9.160 BTC. Vale ressaltar que na semana passada a gente também teve um outflow de 2.257 BTC. Então a gente está indo aí para a segunda semana consecutiva de saída nos ETFs de Bitcoin Spot. E o mesmo a gente pode falar no ETF de Ether Spot. No dia de ontem a gente teve uma saída bem considerável. Foi uma saída de 23.251 unidades de ETH, se a gente somar todos os ETFs, o que em dólar americano dá cerca de 38,8 milhões de dólares. Foi o terceiro dia consecutivo de outflow, terceiro dia consecutivo de saída nos ETFs de Ether Spot, mas de qualquer forma foi a maior saída desde o dia 2 de abril, onde a gente teve uma saída ali de 51 milhões de dólares, em ETH era cerca de 27 mil, mas de qualquer forma foi uma saída superior a 20 mil unidades, o que é muita coisa. E olha que a gente teve uma notícia relevante, uma notícia até que positiva para esse tipo de produto, para o ETF de Ether Spot. No dia de ontem começou a circular que os analistas da Bloomberg, que são os principais analistas de ETF do mundo, entre eles o James Seyffart, estão acreditando que a questão do staking de ETF de Ether pode chegar já em maio. Caso você não saiba, o Ether, alguns anos atrás, ele modificou a forma dele de mineração. Ele passou de POW, de prova de trabalho, para POS, que é Proof of Stake. Ou seja, você consegue, a partir de 32 unidades de ETH, colocar isso na carteira,
você consegue locar isso, bloquear, e você passa a receber recompensas por esse ETH. Então, esse é o formato de mineração da rede do Ether. E os ETFs, eles têm grandes quantidades de ETH custodiados, naturalmente. O ETF da BlackRock, por exemplo, ele tem mais de 1 milhão de unidades de ETH. Para ser mais exato, ele tem 1.176.588 unidades de ETH. Com isso, ele conseguiria colocar isso em staking para ajudar na segurança da rede, com isso gerar rendimento e distribuir aos detentores dessas cotas desse ETF. Isso não tinha sido autorizado pela SEC, mas agora a gente está tendo mudanças na SEC, onde o presidente indicado pelo Trump foi aprovado pelo Senado ao longo dessa semana. Então, a gente já pode ter mudanças agora, em maio, no ETF de Ether Spot. E é esperado que isso traga um inflow bastante considerável para esse produto, para o ETF de Ether. Porque, afinal de contas, muitos investidores procuram ETFs que geram rendimentos. Se é um ETF de criptomoeda que tem um alto poder de valorização, o mercado financeiro tradicional já enxerga dessa forma, e que ainda tem a questão de rendimento atrelado, isso é, sem sombra de dúvida, um fator extremamente positivo. Mas, de qualquer forma, nem essa notícia positiva que começou a circular no dia de ontem pôde segurar a saída. Mesmo assim, mesmo com essa notícia, alto flow foi gigantesco. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre essa questão de ETF no mercado americano, a Nasdaq solicitou a listagem do ETF de Avalanche Spot da VanEck. Vale ressaltar que a gente está vendo uma verdadeira, com perdão o trocadilho, mas uma verdadeira avalanche de pedidos de ETF, inclusive de Avalanche. Por quê? Porque com essa mudança de diretoria da SEC para uma diretoria mais crypto-friendly, mais voltada à indústria de criptomoeda, é esperada uma grande aprovação de ETFs de criptoativos. Dentre eles, da Avalanche, que nesse momento é o 13º maior criptoativo do mercado. Mas a gente tem pedido de ETF de Avalanche, de Hedera, de Cardano, de Dogecoin, de Solana, de XRP, a gente tem uma de Litecoin, de Polkadot, tem uma enxurrada, literalmente uma avalanche de pedidos de ETF nas mãos da SEC agora. E é esperado que ao longo desse ano a gente tenha sim a aprovação de alguns desses. Inclusive as casas preditivas dos mercados de apostas descentralizados já dão quase como certa a aprovação do ETF de Litecoin, Solana e XRP ainda ao longo desse ano de 2025. Então parece ser de fato uma questão de tempo para a gente ter esses ETFs aprovados. E é claro que isso pode significar uma grande entrada de capital, um grande inflow de capital nesses criptoativos em específico. Eu particularmente tenho dúvida se todos esses ETFs vão ser bem-sucedidos. Eu tenho dúvida se tem demanda no mercado financeiro tradicional para todas as criptomoedas. Mas, de qualquer maneira, quem tem que decidir isso é o mercado. E como o mercado decide isso? A gestora lista e aí o mercado vai decidir se aquele produto é viável ou se aquele produto não é viável. Não é uma autarquia que tem que determinar isso, é o mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de demanda do mercado, o volume de ouro tokenizado atingiu $1 bilhão pela primeira vez desde a crise bancária dos Estados Unidos em 2023. Vale ressaltar que isso está vindo muito por causa dessas incertezas econômicas que o mundo atual está vivendo devido à trade war iniciada pelo presidente Trump nos Estados Unidos. Muita gente está fugindo para o ouro, que está conseguindo realmente se segurar, está conseguindo renovar o seu all-time high, sua cotação máxima histórica semana após semana, está conseguindo se segurar bem e renovar a sua all-time high. Então, com isso, muita gente tem comprado cada vez mais ouro tokenizado. Não sei se vocês sabem, mas existem criptomoedas que são lastreadas, que são pareadas no ouro. São stablecoins de ouro. Stablecoin, a gente tem um costume de falar muito da USDT, que é o terceiro maior criptoativo do mercado, da USDC, que são duas stablecoins de dólar americano. Ou seja, para cada token de USDT e USDC emitidos, existe um dólar americano depositado em algum lugar. Mas não existem stablecoins só de dólar americano, existem outras stablecoins. Existem stablecoins, por exemplo, de ouro. A maior nesse momento é a Tether Gold, que é emitida pela Tether, que é a mesma empresa que emite a USDT. E a gente também tem a Pax Gold, que é emitida pela Paxos, que é inclusive quem emitia stablecoin de dólar americano da Binance antigamente, que é a PaxG, o Pax Gold, que é stablecoin de dólar americano emitida pela Paxos. E existem outras. E de qualquer forma, desde 2023, a gente teve ali a ultrapassagem do valor de $1 bilhão. E é claro que
criptoativos pode sim ser uma forma de você se expor a ouro, se assim você quiser. É uma alternativa que já existe e que está sendo cada vez mais utilizada. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, sexta-feira, uma notícia rápida. Pela primeira vez na história, o hash rate, que é o poder computacional da rede do Bitcoin, ultrapassou a marca de 1 zeta-hash. E isso significa que os mineradores ao redor do mundo estão cada vez mais otimistas com a mineração, cada vez mais otimistas com o BTC, apesar dos ruídos de preço que a gente tem visto por causa das condições macroeconômicas. Então, quem de fato está colocando poder computacional na rede, continua acreditando muito no BTC, no médio, longo prazo, apesar dos ruídos que a gente sabe que podem e irão existir. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Dá o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, que isso ajuda muito o nosso projeto. Estamos no top 20 dos podcasts mais escutados da área de tecnologia do Brasil e queremos a sua ajuda para nos manter nessa posição e, eventualmente, até melhorar. Então, colabora com a gente, ajuda com a gente para a gente poder dar essa continuidade no projeto do Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio na segunda-feira. Muito obrigado e um bom final de semana.